Oi, pessoal, boa noite. Estamos retornando do nosso recesso de férias e hoje vamos ter a aula da professora Iná sobre rim e hipertensão arterial. Com a palavra, Iná. Oi, boa noite, obrigada. Olha só, eu tinha conversado com a Beth sobre o que abordar exatamente sobre esse assunto, já que é um assunto super amplo. E aí ela me deu uma sugestão da gente falar um pouquinho, né, sobre essa relação de rim, hipertensão, como que começa, como que termina. Então, para não ficar uma coisa assim muito densa, eu levantei alguns pontos que eu acho interessantes para a gente conversar. Ou a gente pode discutir no final, ou caso alguém prefira, pode me interromper e a gente vai conversando ao longo da apresentação. Não é uma apresentação longa, justamente para a gente poder trocar umas ideias. Essa relação, né, de rim, coração, rim, hipertensão, na verdade, a gente está falando de um problema assim, bastante grande. E é um problema de caminho de via dupla, né? Porque, da mesma forma que a hipertensão primária ela pode causar lesão renal, a hipertensão é também consequência da nefropatia parenquimatosa. Então, hipertensão é causa e consequência de doença renal crônica. E aqui, quando a gente fala de doença renal crônica, a gente não está falando só de doença renal crônica de origem hipertensiva, não. A doença renal crônica de origem também glomerular, diabética, também está relacionada à hipertensão. Aí, nessa situação, né, hipertensão como consequência. Então, fica sempre essa relação muito intrínseca, mas uma coisa que a gente considera assim, bastante grave, que chama muita atenção, é que quando a gente olha separadamente hipertensão e doença renal, ambas têm impacto direto sobre os desfechos cardiovasculares. Então, hipertensão isoladamente aumenta o risco cardiovascular, doença renal isoladamente aumenta o risco cardiovascular. Então, é uma combinação bastante problemática, quando a gente sabe a quantidade de pessoas que são acometidas por doenças cardiovasculares que vêm a evoluir até com óbito por conta dessas questões. Aqui eu gosto sempre de mostrar, dessa vez não está atualizado, mas é uma coisa que a gente não gosta de mostrar, mas que a gente acaba tendo que mostrar. Isso aqui é um gráfico que mostra o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, não está atualizado esse gráfico de 2018, mas que mostra o número de pacientes que entram em diálise por ano aqui no Brasil. E, infelizmente, esse é um gráfico ascendente, né? E isso aí faz a gente pensar sobre várias coisas. Primeiro, que aqui eu estou falando de pacientes que entram em diálise. A gente sabe que menos de 10% dos municípios no Brasil têm centro de diálise, tem uma unidade de diálise. Tudo bem que os pacientes eles podem fazer diálise em unidades próximas ao seu município, mas a gente sabe que muita gente precisaria fazer tratamento dialítico e não chega a ter acesso ao tratamento. Então, provavelmente, se a gente tivesse diálise para todo mundo que precisa, essa curva seria muito mais inclinada para cima. Então, traduzindo isso aí, né, o que a gente vê é que a incidência de insuficiência renal crônica terminal não para de aumentar. E aí, quando a gente pensa por que isso está acontecendo, e aí esse já é um dado, né, da Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2022, quase 70% dos pacientes eles entram em diálise, a gente vai ver etiologia, diabetes e hipertensão. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma característica diferente do restante do mundo. No mundo todo, diabetes é a principal causa, hipertensão é a segunda. É óbvio que, em geral, esses pacientes diabéticos, eles são também hipertensos,
mas a doença de base é o diabetes no mundo inteiro. No Brasil, não. No Brasil, tá? A principal causa de insuficiência renal crônica terminal é hipertensão arterial. Então, esse censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia do ano passado mostrava para a gente, na verdade, esse número, quando eu coloquei aí 35%, é 33, tanto, tá? 2 pacientes que entraram em diálise no Brasil entraram com etiologia da hipertensão. Então, isso é uma coisa que assusta, que a gente vê o tamanho do problema, a gente está falando de uma doença grave, de uma doença cara, né, de uma doença com um custo social, um custo emocional muito grande. E essa relação entre rim e hipertensão, ela já é conhecida há bastante tempo, né? Para quem não sabe, esse é o Richard Bright, ele é considerado o pai da nefrologia, e ele tem uma história muito bonita, né? Ele é um médico inglês, ele nasceu em Bristol, e ele fez a formação dele toda em Edimburgo, depois ele voltou para Londres, ele conviveu com Thomas Edison, conviveu com Hodgkin, eles trabalhavam juntos, ele foi considerado o clínico mais importante inglês, né, do século XIX, e ele já mostrou, tá, naquela época, essa relação entre rim e hipertensão. Óbvio que nem todas as observações que ele fez foram totalmente corretas, mas ele já chamava atenção para isso. Ele tem uma publicação de 1831, onde ele mostrava que rim e coração, tendo como origem a doença hipertensiva, eram afetados. E, inclusive, como que ele trabalhava? Ele, naquela época assim que as pessoas trabalhavam, né, eles faziam muita autópsia, eles desenhavam, e ele fez esse desenho, isso é clássico, onde ele compara um rim, que seria um rim normal, e um rim acometido por uma nefrite, e aí foi uma interpretação não tão correta, mas na verdade, um rim relacionado a um processo hipertensivo. E o Richard Bright, ele fez uma outra observação, ele fez várias, os trabalhos dele são sempre muito bons, inclusive não só nessa área, ele tem trabalhos muito interessantes também na área de cirrose, muita coisa de fígado, mas especificamente na nefrologia, ele tem trabalhos fantásticos. Uma outra coisa que ele mostrou foi a questão da proteinúria. Ele identificou que aquela urina com espuma, aquilo ali era proteína, e ele correlacionou, naquela época, a proteína, a perda de proteína, a uma doença hipertensiva, que levava o rim a ficar muito doente, que levava o coração a ficar muito doente. Então, assim, essa relação ela é muito antiga, ela é muito estudada, mas nem por isso ela é completamente entendida. Ela é cheia de desafios. O que a gente sabe, né, aqui tentando assim trazer um pouquinho da fisiopatologia, é que na hipertensão essencial, o que acontece é que para evitar uma isquemia, para evitar, desculpa, uma hipertensão glomerular, ocorre uma vasoconstricção, uma constricção, né, da arteríola aferente. Com isso, a gente tem uma isquemia glomerular. Então, isso aqui, a isquemia glomerular, seria o pontapé inicial para uma série de eventos que vão culminar com a perda de néfrons. Isso na hipertensão essencial. Quando a gente olha o diabetes, e é muito difícil a gente falar, a gente sempre tem que fazer esse paralelo, porque tem coisas muito interessantes aqui, né? Quando a gente olha o paciente diabético, hipertenso, que vai evoluindo com doença renal, ele não chega a ter essa isquemia glomerular, ele faz uma hipertensão glomerular, ele não tem essa parte, né, de constricção de arteríola aferente,
E, apesar desse insulto inicial ter essa diferença, essa cascata é toda igual. Porque, a partir desse dano glomerular, você começa a ter uma alteração de seletividade de barreira glomerular, tem perda de proteína, isso gera inflamação, também tem injúria endotelial, e aqui a gente poderia pensar, né, que a proteinúria, a albuminúria, ela é um marcador de lesão endotelial, e talvez aí fosse o elo que a gente busca também nessa cascata inicial de lesão glomerular e doença cardíaca. Você ativa uma cascata de inflamação, e aí você tem fator de crescimento, quimiocinas, vai ter muita proliferação de fibroblasto, até que vai culminar com a fibrose, né? A glomerulosclerose, a nefroesclerose hipertensiva ou glomerulosclerose hipertensiva, que leva à perda de néfrons, e essa perda de néfrons faz com que isso faça um efeito em se autoalimentando o tempo inteiro. Olhando assim, parece que está tudo esclarecido, mas, na verdade, se a gente for olhar para cada uma dessas etapas, tem muita coisa que a gente não entende ainda. O que fica muito claro é que a gente está falando de um processo que envolve eventos hemodinâmicos, envolve muita inflamação, envolve muita ativação do sistema nervoso simpático, muita alteração, muito fator de crescimento envolvido. É um processo muito, muito inflamatório. Tem uma parte de óxido nítrico, de prostaglandinas também, mas isso é o que chama mais atenção nesse processo. E é importante a gente entender um pouco isso, porque isso acaba tendo um impacto muito grande na hora da gente tratar. E aí, assim, ok, hipertensão pode levar a dano renal. Mas a doença renal crônica, mesmo aquela que não é de origem hipertensiva, os pacientes também são hipertensos. Então, 80% dos pacientes em tratamento conservador com doença renal crônica, eles são hipertensos. E quando a gente tenta tratar esses pacientes para lentificar, para impedir a progressão da doença renal, a gente tem várias estratégias terapêuticas, mas, sem dúvida nenhuma, a mais importante é o controle da pressão arterial. Então, eu tenho que controlar a glicemia, sim, do paciente diabético, tenho que controlar os fatores envolvidos, né, os fatores imunológicos envolvidos nas doenças glomerulares, mas, quando eu falo de progressão de doença renal crônica, o controle da pressão arterial é a chave. E, mais uma vez aqui, né, lembrando que a doença renal crônica, por si só, é um preditor independente de doença cardiovascular. Uma coisa que chama muita atenção, o aumento do risco cardiovascular, ele se relaciona diretamente com diminuição da taxa de filtração glomerular. Então, relembrando, porque talvez nem todo mundo lembre disso, existe um ponto de corte da taxa de filtração glomerular estimada, onde a gente considera que o paciente seja portador de doença renal crônica. Esse ponto de corte é uma taxa de filtração glomerular estimada de 60 ml por minuto. Nesse momento, quando o paciente é diagnosticado com doença renal crônica, ou seja, quando ele tem uma taxa de filtração glomerular de 60, ele já passa a ter um risco cardiovascular aumentado. À medida que essa taxa de filtração glomerular vai caindo, esse risco cardiovascular vai aumentando, mas ele aumenta muito, muito. Tá? É um fator, assim, realmente muito impactante. Tão importante que os pacientes, quando chegam com doença renal crônica estágio 4, muitos deles evoluem para óbito de origem cardiovascular, sem nem mesmo atingir o estágio 5.
que é o estágio de tratamento dialítico. Um percentual significativo dos pacientes não chega a entrar em diálise por conta da mortalidade cardiovascular que acontece no estágio 4 da doença. Outra coisa, assim, que também chama muita atenção nessa história toda, quando a gente fala de excreção urinária de albumina. Inicialmente, quando se começou a observar a albuminúria, né, aumento de albumina na urina, a gente sempre relacionava isso à diminuição da taxa de filtração glomerular. Parece que tinha sempre que vir junto, né? Principalmente em diabético, a gente sempre raciocinou assim. Então, é importante também sinalizar que excreção urinária de albumina aumentada, independentemente da taxa de filtração glomerular. Eu posso ter uma taxa de filtração glomerular normal, nada a ver com DRC ainda. Só isso já aumenta o risco cardiovascular. E é por isso que muita gente entende que a albuminúria seria um marcador importante, talvez, uma lesão endotelial, e que talvez aí tivesse a chave para o maior entendimento dessa relação entre hipertensão e rim. Lembrando que eu não sei o quanto todo mundo aqui está familiarizado com isso, que quando a gente fala de taxa de filtração glomerular estimada, a gente está falando de uma taxa de filtração glomerular que a gente calcula, né? A gente estima, e para isso a gente tem fórmulas. E na década de 80 a gente usou muito a Crocroft-Gault. Depois, na década de 90, houve o estudo MDRD, que é um estudo de modificação de dieta para doença renal, e aí foi introduzida a fórmula MDRD. E depois, no final da década de 90, já 2000 e pouco, saiu essa publicação, um estudo epidemiológico grande de doença renal crônica, onde foi utilizada uma fórmula que era uma variação da MDRD, que é a fórmula CKDF. Então, hoje, a gente utiliza preferencialmente a fórmula CKDF para estimar a filtração glomerular. Então, quando a gente diz que alguém tem doença renal crônica, e a gente presume que foi feito um cálculo através da fórmula CKDF, onde foi calculada uma taxa de filtração glomerular de 60 ou menos, né? Lembrando que a cistatina C é uma coisa interessante, né? Ela entra, ela sai de moda. Com várias limitações que foram sendo observadas com o uso da CKDF, hoje se voltou a falar muito de cistatina C. Cistatina C é uma molécula que a gente pode dosar, é fácil de dosar, a gente pede isso para dosar no sangue, e a gente hoje já tem uma CKDF, uma maneira de calcular, a gente utiliza na fórmula a CKDF com cistatina. Lembrando também que a cistatina, ela tanto pode ser utilizada nessa variação da fórmula CKDF, como ela também é utilizada como preditor de doenças cardiovasculares. Albuminúria. Lembrando que a gente pode fazer uma dosagem ou em urina de 24 horas, ou amostra isolada de urina, que é muito mais fácil. Ambos têm esse ponto de corte aí, isso é clássico. Já tem vários trabalhos mostrando que talvez esse ponto de corte seja alto. Talvez pacientes com uma excreção urinária de albumina ali em torno de 20 a 30 já tenham um risco cardiovascular aumentado, mas o clássico é esse ponto de 30 miligramas, e não há necessidade de fazer essa dosagem em urina de 24 horas, a correlação é quase 1:1 quando a gente faz uma amostra isolada de urina. Quando a gente fala, eu vou fazer isso aqui, depois eu volto, acho que fica mais fácil. Não, pode fazer aqui também. Quando a gente pensa, né, em por que doença renal crônica o paciente tem hipertensão? Na verdade, não é um mecanismo único.
a gente sabe que na doença renal crônica, o mecanismo principal, se é que a gente pode falar assim, mas pelo menos é o mais discutido, o mais conhecido, é uma sobrecarga de volume e uma ingestão excessiva de sódio. Só que a essa sobrecarga de volume somam-se outros fatores. Hoje tem se prestado muita atenção, durante uma época se falou muito de ativação do sistema renina-angiotensina, é claro que isso é fundamental, tá? A disfunção endotelial, mas hoje a gente sabe que a apneia do sono também é um fator importante. Esses pacientes, eles têm uma prevalência maior de apneia do sono, e isso também seria um fator para a piora da hipertensão arterial nesses pacientes renais crônicos. Os pacientes renais crônicos, fases mais avançadas, eles usam também determinados medicamentos, como o uso, né, que estimulam a eritropoese, a alfaepoetina, que também favorece esse curso de hipertensão. Então, é uma doença multifatorial. Excesso de volume? Excesso de volume balanço positivo de sódio? Mas é tudo isso. Então, isso tudo dá uma complexidade muito grande na fisiopatologia da hipertensão, da doença renal crônica. Então, olhando isso, eu acho que fica fácil de entender a dificuldade que é o controle pressórico desses pacientes. E é por isso que esses pacientes, mesmo em tratamento nefrológico regular, mesmo com acesso à medicação, tá? Pouquíssimos, eu digo em relação à população geral, conseguem um bom controle de pressão. Então, quando a gente olha em diálise, o que a gente vê é que 70% a 80% dos pacientes em hemodiálise, eles são hipertensos. Tá? E mesmo com toda a tentativa de se controlar isso adequadamente, a gente só consegue controlar a pressão adequadamente desses pacientes em metade ou um pouco menos da metade desses pacientes. E, de novo, aqui a gente está falando de risco cardiovascular. Então, são pacientes... Do que o paciente em diálise morre? Qual é a causa de mortalidade do paciente em diálise? A principal causa de óbito é a doença cardiovascular. E a doença cardiovascular porque ele tem vaso ruim, porque ele é muito hipertenso, porque ele tem coração grande, ele está muito sujeito à arritmia. Então, esse o tamanho do caos dessa doença. Queria saber se até aqui alguém quer perguntar alguma coisa. Posso seguir? Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pode. Tá? Você pontuou bastante, você falou que a doença renal crônica é um preditor independente para a doença cardiovascular. Aí, assim, eu queria entender um pouco isso melhor. É porque quando o doente já tem uma doença renal crônica instalada, ele já conta com disfunção endotelial em diferentes territórios, já conta com outras questões, ou a doença renal crônica em si, ela, de alguma maneira, aumenta o risco cardiovascular? Isso que não ficou muito claro para mim. Pois na verdade, para você nem para ninguém, né? Assim, a doença renal crônica, na verdade, ela aumenta o risco cardiovascular por uma série de coisas, tá? Também por hipertensão, mas também porque a doença renal crônica a gente tem um distúrbio mineral. Esses pacientes, eles têm uma tendência a calcificar vaso. É uma doença muito inflamatória. Então, é isso tudo que piora, né, que faz esse agravamento do risco cardiovascular. Entendi então. Tá ótimo, obrigado. Nada. Bom, e aí eu achei melhor a gente fechar isso aqui com alguns desafios que é para a gente discutir. Eu acho que o maior desafio, a gente está falando de uma doença assintomática. Então, não é raro, não só a hipertensão é assintomática, como a doença renal crônica, nas suas fases iniciais, também é completamente assintomática. Então, isso já é um super desafio. Você identificar para iniciar o tratamento de uma doença que não dá sintoma nenhum. Uma outra questão nesses pacientes, que é um super desafio, é a aferição da pressão arterial.
A aferição da pressão arterial em paciente com doença renal crônica avançada não é uma coisa simples. Especialmente o paciente em diálise. A gente não tem protocolos bem definidos. Então, quando a gente vai ler um trabalho sobre definição de hipertensão paciente em diálise, a gente vê que as medidas de diálise utilizadas, né, para qualquer trabalho são medidas ou pré-diálise, na hora que o paciente chega no centro de diálise, que isso é péssimo, ou durante o tratamento dialítico, que também é péssimo. MAPA é excelente para esses pacientes, mas nesses pacientes especificamente, teria que ser uma MAPA de 48 horas, que é a MAPA feita no intervalo entre sessões de diálise, e esse intervalo de 48 horas. Então, aferição de PA, alvo já é uma coisa difícil nesses pacientes. Alvo terapêutico é outra discussão, porque o paciente diabético tem que ter um nível de pressão mais baixo. Então, vêm as diretrizes e mostram, para impedir a progressão, você tem que ter um nível de pressão mais baixo. Ok, mas não pode ser muito baixo, porque se for muito baixo, você também vai ter a questão da isquemia glomerular de um rim que já está doente. Então, o limite acaba sendo muito estreito para você conseguir controlar a pressão. Lembrando que, por ser, né, isso até o tratamento conservador, por ser uma doença multifatorial, você acaba tendo que usar muitas drogas para você tentar interferir em todos aqueles mecanismos fisiopatológicos e, muitas vezes, com doses muito altas. Então, assim, eu acho que enquanto a gente não resolver, o fato da doença ser assintomática, a gente não tem como resolver. Mas enquanto a gente não souber medir direito a pressão desses pacientes, enquanto a gente não souber exatamente qual é o alvo que a gente quer, e enquanto a gente não entender como que isso se dá, como que esse risco cardiovascular, por que a albuminúria, como que a gente pode interferir melhor na albuminúria, tá? Como que a gente pode, lá na frente, na hora daquele insulto inicial de uma hipertensão essencial, a gente atuar de uma forma mais fidedigna, a gente vai continuar tendo esse caos todo aí que a gente tem. Gente, foi rápido, tá? Esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. E estou aqui à disposição, qualquer coisa que vocês queiram perguntar. Maravilhoso. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei quem está falando, mas alguém está É dizendo. a Karina, professora. Oi, Eu tenho uma Karina. dúvida. Fale. A senhora tinha comentado no início da aula que a principal causa de doença renal no Brasil é a hipertensão e no resto do mundo é a diabetes. Aí eu queria saber se tem alguma hipótese que explique essa diferença. Pois é, tem algumas hipóteses, todas não muito boas, muito ligadas às condições sociais da gente, tá? Talvez os nossos diabéticos não sejam tão bem tratados a ponto de chegar a evoluir com doença renal. Talvez os nossos hipertensos não sejam tão diagnosticados e também não sejam bem tratados. E existe uma possibilidade que a nossa população tenha hipertensão mais grave, mas isso é o menos provável. Não sei se a Beth tem alguma coisa para complementar em relação a isso, mas, assim, é dessa forma que a gente entende, né? Na verdade, eu tenho até mais dúvida, né? Porque quando a gente olha o controle pressórico, né, que a gente considera aqui no Brasil, ele só fica atrás dos Estados Unidos e do Canadá. Né? A gente tem um controle pressórico muito melhor, por exemplo, do que a Alemanha, do que os países escandinavos, que não passa ali de 11%, 15%, enquanto aqui está em torno de 35% a 40%. Né? Então, isso é a primeira coisa que chama atenção. Por que aqui tem mais
doença renal crônica do que na Será que o diabético morre lembrança. antes? Pode ser. Porque essa é uma hipótese também, né? Diabetes é uma doença mais cara de tratar. Mais cara de tratar, mais complexa de tratar também, né? Menor aceitação por parte do paciente, né? Acho que assim, tratar a hipertensão de alguma maneira é uma coisa. Vou tomar um remedinho. O diabetes, o cara já começa assustado. Eu vou ter que tomar insulina, né? Então, vou fazer diálise? Vou perder a perna? Ou vou ficar cego, né? Então, talvez seja isso. Mais fácil a gente tratar o hipertenso e aí o diabético morre antes disso, né? É uma possibilidade. Entendi, obrigada. Fala, Marcelo. Boa noite, professora. Primeiramente, agradecer pela aula. Perguntar para as duas, né, para a professora Elizabeth também. Esse tema tem muito a ver com marcadores inflamatórios, né? O TNF-alfa, Total. MCP, que é questão de disfunção endotelial. Como é que é, enfim... eu sei que se relaciona, mas não sei, assim, como. Já é bem estabelecido? Como é que é isso? Eu acho que tem muita lesão endotelial, sim, e assim, uma coisa que a gente já sabe há algum tempo é que a própria diálise ela é muito inflamatória, porque você tem um contato ali são duas situações diferentes, né? Primeiro, renal crônico antes da diálise. Ele tem muita inflamação. A doença mineral, que a gente achava também, a doença mineral não tem nada a ver com inflamação, não tem nada a ver com vaso, a gente hoje sabe que também tem toxina urêmica, e aí a gente não está falando de ureia nem de creatinina, tá? Mas toxina urêmica é fator inflamatório importante, a gente está falando de lesão de vaso. E na diálise, o contato do sangue com algo que não é natural, né, a membrana dialítica, também ativa fator inflamatório. Isso tudo lesa vaso. Perfeito, A professora. gente tem um artigo que está submetido já, mas ainda não está aceito, que é um artigo justamente avaliando os marcadores inflamatórios em doença renal crônica nos hipertensos resistentes, né? O que a gente dosou na época foi o MCP1, a S-lectina, TNF-alfa e PAI-1, tá? E o que a gente viu foi o seguinte, a S-lectina, isso foi estudo transversal, tá? A S-lectina se relacionou mais a uma lesão mais precoce, né? O paciente que só tinha albuminúria, sem proteinúria e sem diminuição da taxa de filtração glomerular, eu estou falando de diminuição abaixo de 60, tá? Sem doença renal crônica estágio 3, ele já tinha S-lectina alta, só pela albuminúria, né? Aí depois, conforme ele foi progredindo, aí a TNA-alfa começa a subir e o último é MCP1, né? Pois é, isso é um negócio tão intrigante, assim, que a gente sempre entendeu que diabetes era uma doença muito inflamatória, que a albuminúria tinha a ver com lesão precoce e com inflamação. E hoje a gente sabe que tem pacientes diabéticos que diminuem a taxa de filtração glomerular, que entram em diálise e não tem proteinúria. Não tem proteinúria. Pois quando a gente acha que a gente está entendendo alguma coisa, né? Exatamente. Eu estou acabando aqui o projeto, passei essa semana inteira ralando nisso, e ainda tem um bocado para ralar, mas o tal projeto do perfil imunoinflamatório, que a gente vai avaliar desde o normotenso até o hipertenso refratário, né? Vai juntar os pacientes do APARC com o ProHeart para a gente fazer é um perfil imunoinflamatório enorme, né? Que a gente vai fazer com o pessoal da Fiocruz e do INCA também, e que a gente vai tentar ver essa relação e fazendo associação também com dano vascular. Nessa associação com dano vascular, a gente vai comparar com o índice tornozelo braquial, com a rigidez aórtica,
com estudo da microcirculação e com lesão renal, né? Então, acho que a gente vai ter aí uns resultados bastante interessantes, embora isso tudo seja muito difícil, né? A gente não tem valor de normalidade para esses marcadores inflamatórios. Então, a gente escolheu aqui uma gama grande tivemos uma reunião agora segunda-feira, escolhemos uma gama grande de marcadores para avaliar, e vamos ver o que vai dar, mas eu estou animada com isso. Eu acho que a gente vai encontrar coisas bem interessantes. Eu acho que o João quer perguntar alguma coisa. Fala aí, João. Também quero, professora, por favor. São duas perguntas. A primeira, você colocou no slide que é muito difícil controlar a hipertensão nesses doentes, né? Que o controle fica em torno de 30% a 50%. E Diálise é. isso se deve a quê? A complexidade da doença, a indisponibilidade de tratamentos? Assim, Não, você não é mediu... disponibilidade de tratamento, não. Eu acho, João, primeiro são duas situações diferentes, tá? Eu acho que na doença renal crônica em tratamento conservador, eu acho que chega uma hora que esse doente, por toxina urêmica, por medicação, por excesso de volume, por balanço muito positivo de sódio, por tanto fator, a gente não consegue controlar a pressão. Inclusive, isso é um dos critérios para você começar a diálise, quando a pressão você não consegue mais controlar. Tá? Então, eu acho que num primeiro momento é isso, é complexidade da doença. Na diálise, olha, sinceramente, eu não sei nem se a gente pode acreditar nesses 50%. Porque, na verdade, a gente não tem parâmetro. A sensação que eu tenho é que esses doentes não têm pressão aferida direito. Porque qualquer um que trabalha com diálise sabe que você vai ver um trabalho, o que você usou? A pressão arterial pré-diálise. Pressão arterial pré-diálise, todo mundo que trabalha com diálise sabe que é ruim. Pressão arterial intradialítica é ruim também. E a mapa de 48 horas é teórico, ninguém faz isso na prática. Ninguém faz. Eu gosto da MRPA de 7 dias para os dialíticos. A gente perde a noite, né? E aí, quer dizer, eu acabei de fazer uma revisão enorme para escrever um capítulo para a Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre hipertensão resistente e refratária em paciente dialítico, né? E aí, assim, a maioria fala da mapa de 48 horas, mas a gente sabe que na prática clínica isso é extremamente complicado e a aceitação é péssima. Ninguém faz isso. Né? Ninguém faz. E a gente faz, por que vocês não fazem lá no ProHeart? Porque o doente tira antes, muito antes das 48 horas, entendeu? Mas, doutor, eu achei que só tinha se confundido quando... Não, o paciente não faz, é um paciente muito sofrido, é um paciente muito manipulado. E a MRPA, não sei, Beth, eu não tenho experiência, entendeu? O negócio da MRPA, e aí a gente faz muito para o pessoal lá da Nefro, é justamente isso, quer dizer, você bota o cara 7 dias com a MRPA, né? Que é o protocolo da gente mesmo. E aí ele vai fazer, 7 dias ele vai fazer medida no dia que ele faz diálise, antes e depois da diálise. Antes de manhã cedo, né? Antes dele sair para fazer diálise, e no final do dia. Ele vai fazer a medida no dia que ele não faz a diálise, no dia alternado, e nos 2 dias que ele não faz, né? Sábado e domingo ou domingo e segunda. E aí você pede para ele anotar isso. Ele dizer para você, estou entrando na diálise, hoje não tem diálise, bababá, bababá. E aí você tem uma maneira de fazer aí uma cronoterapia em função disso. O mundo ideal ainda é mais que isso, é você pegar esse doente, botar ele para fazer mapa num dia que ele esteja fazendo diálise, e aí separar esses horários, tá? E botar ele para fazer mapa no dia que ele não está fazendo diálise, tá? E associar a isso o acompanhamento com a MRPA. E você vê isso acontecer ou não, né? O quê? Esse negócio dos 2 dias da mapa? Não, do mundo ideal, da mapa, MRPA, como você explicou agora. Não. De verdade, é muito raro
alguém pedir, do pessoal lá da Nefra, alguém pedir Entendi. para fazer essas duas mapas. Mas MRPA meio que já está entrando na ideia das pessoas, Tá. entendeu? E E só... realmente ajuda muito para você fazer aí essa cronoterapia e dizer para o cara, ó, esse dia você vai tomar tanto de remédio, esse dia você vai tomar menos, né? Quando a gente fala de hipertensão resistente refratária, ainda tem outras questões, né? O paciente anúrico, que a primeira droga do resistente refratário, que é o diurético, você já não vai usar. Uhum. Né? A questão da espirulactona. Né? É claro que a espirulactona, o cara que não faz diálise, mas que já está lá no fim da linha dele, a gente não tem como fazer. Depois que ele entra em diálise, dá para voltar a fazer a espirona. Né? Você tira o potássio, bababá. Mas os trabalhos que tem, que são poucos, com pouco paciente, eles mostram que não é tão bom para controlar a pressão como é no resistente. Até porque no resistente a gente está fazendo duplo bloqueio diurético, né? Mas que melhora a mortalidade. É interessante. A gente tinha uma ideia de que essa hipertensão desse paciente era basicamente líquido e sal. A verdade no ICRU é essa. Durante muitos anos a gente acreditou nisso. Quando o cara entrar em diálise, resolveu o problema dele. Aí não, e daí depois, então, a diálise não é boa. Aí começou a se fazer diálise mais lenta, diálise mais frequente. Melhora um pouco, mas tem um grupo que não responde. Que não responde, cara. A verdade é essa. Entendi. E aí é doente que você começa a tentar entrar com minoxidil, com outras drogas para ver se segura. Tem um estudo pequenininho que eu encontrei, mas bem interessante, com sacubitril e valsartan. Uma resposta interessante de pressão. Mas é um estudo minúsculo também, né? E tem a outra questão que a Ana falou, né? Qual é o alvo terapêutico desse pessoal? Sim. Sabe? Porque esse cara também começa a fazer hipotensão durante a diálise, a vida dele vira inferno. Exatamente. Tendência coronariana. Entendi. Obrigado. E só a última. Assim, pensando no mundo ideal, né, dos doentes serem acompanhados na atenção primária, com médico de família, ou ser acompanhado num clínico mesmo de forma geral, quando é que a gente tem que referir para o nefrologista? Assim, um doente que tem hipertensão. Eu estou controlando a PA dele, mas eu percebo que ele está perdendo mais proteína na urina, estou percebendo que... Vou até dar uma dica para vocês. A gente tem vários protocolos, né, várias diretrizes do Ministério da Saúde. O que o pessoal das UBS usa bastante. O de doença renal crônica é maravilhoso. Maravilhoso. Não, ele é maravilhoso. E ali a recomendação é que no estágio 3B o paciente seja referenciado para o nefrologista. É o que a gente faz no ProHeart, exatamente. Ali é onde está, entendeu? Essa é uma orientação do Ministério da Saúde. Agora, infelizmente, a gente não pode deixar de falar isso, apesar do protocolo ser ele é maravilhoso. Você fica olhando, ele está sempre sendo atualizado. Só que para você referenciar até no estágio 3B, você tem que fazer tudo o que é para fazer até o estágio 3A. E está tudo ali que é para fazer. Só que, infelizmente, não é feito. Esse é que é o problema. Então, o problema não é encaminhar antes ou depois para o nefrologista. O problema é, se você fizer tudo o que é para fazer, você pode encaminhar para o nefrologista só no 3B ou no 4. Mas tem que fazer tudo o que é para fazer. Mas o protocolo é maravilhoso. Eu sempre falo isso. Não conhecia, eu vou baixar. Tá ótimo, Pode baixar. Diretriz de doença renal crônica do Ministério da Saúde. Está muito bem feita. Tá ótimo, obrigado. Eu amei a aula. Obrigado, tá ótimo. Camila. Oi, gente, boa noite. Primeiro, obrigada, professora, pela aula, foi ótima. E eu lembro que no início a senhora falou sobre a dificuldade, uma certa dificuldade dos pacientes que necessitam de diálise, ou pelo menos todos, né, conseguirem o acesso a isso. E aí, na quarta-feira essa semana, eu estive no ambulatório da Nefro lá do Fundão, e aí a gente recebeu uma paciente que ela
ela já tinha todo o trâmite, praticamente, para conseguir fazer a diálise, ela já tinha até fístula, e por muitos anos, e ela não conseguia porque ela tinha hepatite C, e aí parece que tinha uma dificuldade dela conseguir numa rede de clínicas uma sala amarela. E aí a gente É, ficou muito preso em como ajudar ela nesse sentido, porque ela já estava perdendo, ela realmente já estava em necessidade de diálise, mas toda a clínica que ela batia, eles não aceitavam ela por causa disso. E aí eu fiquei me perguntando sobre essa questão mais burocrática de regulação, como é que funciona nesse caso desses pacientes? na verdade, assim, só até te fazer uma pequena correção, tá? Sala amarela é um termo que a gente usou muito até alguns anos atrás. Hoje a gente evita isso. E a gente evita porque a doença renal crônica, ela já estigmatiza muito o paciente. E o Uhum. paciente de sala amarela, ele ficava mais estigmatizado ainda. As pessoas Entendi. tinham mais medo de chegar perto dele para pegar alguma coisa. A Uhum. gente usou muito isso na Entendi. época de hepatite B, né? Na verdade, a vaga em diálise hoje no Brasil, ela é um problema. Uhum. Independentemente de vírus C ou não vírus C é pior ainda. Mas Uhum. não tem vaga para dialisar no Brasil. Diálise hoje é um tratamento caro, muitas clínicas que atendiam o SUS não atendem mais. Os Uhum. hospitais universitários, os hospitais públicos, ao longo dos anos, eles foram diminuindo seus programas de diálise. Então, infelizmente, isso hoje é um problema gravíssimo no Brasil. Não tem vaga para dialisar. O Uhum. sistema de regulação não dá conta. Aí esses pacientes, às vezes, começam a dialisar nos hospitais, ficam ali ocupando leitos, entendeu? Não é nem só Uhum. ocupando leito, é uma pessoa que podia estar fazendo um tratamento ambulatorial, né? Mas é Uhum. via sistema de regulação, mas não tem vaga. Entendi. Entendi. É uma pena, né? A Muito, gente fica muito nessa É questão, terrível, né? não ter saída mesmo, não saber o que é, fazer. Tá bom, obrigada, professora, foi ótima né? a aula. Marcelo, Professores, eu tenho mais uma dúvida que eu lembrei aqui agora, de uns estudos que eu estava vendo no começo do ano. Eu, enfim, prestei bastante atenção neles, porque, enfim, eu gostei do tema. Como é que se encaixam os inibidores da SGLT2 nesse contexto, enfim, cardiovascular e de doença renal crônica? Saíram os estudos aí no ano Uhum. passado, retrasado, que deram os novos resultados, né? Emperor, Deliver, enfim. Olha só, quando a chave, tá? Quando a gente olha, quer ver? Posso voltar até aqui uma coisa para mostrar para vocês? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Lembra quando eu mostrei isso aqui, ó? Na verdade, ali em cima, onde está a isquemia glomerular, no caso de diabetes, a gente tem hipertensão glomerular, tá? O glomérulo fica muito. A gente tinha uma hipertensão glomerular muito grande. Então, uma estratégia terapêutica que a gente tinha, e isso era por conta de angiotensina 2, era vasodilatar, tá, a arteríola para poder diminuir a pressão ali dentro do glomérulo. E era a única estratégia terapêutica que a gente tinha, falando em termos hemodinâmicos. Aí, quando vieram os inibidores de SGLT2, os primeiros estudos, eles não foram feitos para avaliar a progressão de doença renal. Eles foram feitos para avaliar risco cardiovascular em diabético. Então, o primeiro grande estudo mostrou que os pacientes que usavam essas drogas, os diabéticos, eles tinham diminuição de risco cardiovascular. E aí alguém olhou e falou assim, sabendo dessa correlação entre rim e hipertensão, foi lá e pegou um subgrupo de pacientes com doença diabética já acometidos por nefropatia e tentou olhar especificamente esse grupo. E viu que nesse grupo, que é o grupo de maior risco cardiovascular, havia diminuição também. Com um dos mecanismos dessa droga é aumentar a natriurese, é diminuir mais ainda a pressão intraglomerular, se pensou, nossa, quem sabe isso aí também não é bom para diminuir a progressão de doença renal. Aí foi feito um estudo exatamente para olhar isso, que foi o empaquidney, foi feito um estudo com empaglifosina,
E esse estudo mostrou que realmente essas drogas, elas diminuíam a progressão da doença renal. A questão, e aí veio um fator que complicou tudo, é que nesse estudo eles avaliaram um número grande de renais crônicos, mas um número muito pequeno de renais crônicos com taxa de filtração glomerular menor que 25. Então, ok, a gente pode usar em doença renal crônica, mas a gente não pode usar em doença renal crônica com taxa de filtração glomerular menor que 25. E era um estudo para diabético. Depois, outros estudos surgiram. Então, hoje, em que pé que a gente está? É uma droga boa, é uma droga que pode e deve ser prescrita, não só para diabético. Paciente com doença renal crônica, principalmente proteinúrico, vale a pena, sim, introduzir, desde que você já esteja utilizando bloqueadores do sistema renina-angiotensina em dose alta. Aí você pode introduzir essas drogas com o cuidado de que taxa de filtração glomerular, hoje o ponto de corte está até um pouquinho mais baixo, está em 20, você não deve introduzir. Pelo risco de quando você tira essa pressão de dentro do glomérulo, você pode cair subitamente a taxa de filtração glomerular, e aí aquele paciente que está se mantendo ali com 20 de taxa de filtração glomerular, às custas de uma pressão aumentada, ele cai, despenca para 10, 11, e talvez você não consiga recuperar. As drogas são excelentes, são para ser usadas. A indicação clássica hoje é essa. Entendi, professora. Ficou Obrigado. claro. Até aqui nos subgrupos, eu fui ver de novo aqui as análises, eles analisam com taxa de filtração glomerular menor do que 60, né? De fato, menor do que 30, eles Porque não estão avaliando. 60 é a taxa, é o marcador para DRC, né? Mas a Sim. dúvida da gente era ali em torno de 25, 30, e Os se mais graves. seria bom também para quem não é diabético. E é bom também para quem não é diabético. E entre 30, 35, 25 parece ser excelente. Show, professora. Muito obrigado aí pela explicação. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Vou tirar só mais uma só. Assim, é sobre doença renal crônica, né? Mas assim, não sobre os aspectos clínicos da doença. Você como nefrologista, como brasileira que faz pesquisa, o que você acha que assim falta de primordial para a gente conseguir dar um tratamento melhor para esses doentes em termos de conhecimento? E eu queria saber assim de você em que pé que o Brasil está nisso, sabe? Se o Brasil é um país que produz muito em termos de conhecimento científico sobre doença renal crônica. Queria ouvir você um pouco falar um pouco sobre isso, por favor. Bom, eu não sei te responder se o Brasil, em termos de doença renal crônica, comparativo ao restante do mundo, produz muito ou produz pouco. Eu realmente não sei te dizer isso. Uhum. Eu sei te dizer que, em termos de tratamento dialítico, qualidade de diálise, a gente não dialisa todo mundo que precisa, mas quem faz diálise, a diálise da gente é boa. Ah, tá ótimo, então. E você acha que assim, o que é mais importante que falta em termos de conhecimento para conseguir tratar melhor esses doentes? Eu acho que a primeira coisa é a atenção básica de saúde. Esses pacientes hipertensos, eles têm que ser mais bem tratados, bem acompanhados. Eu acho que a doença tem que ser diagnosticada mais precocemente. Entendeu? Eu acho que falta Tá isso. ótimo. Falta Tá ótimo. nutrição, falta dinheiro. Ótimo, eu tô falando tá ótimo, mas ótimo não tá. Tô querendo dizer que eu Não entendi. tá. Tá bom, professora, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu tenho, professora. Fala, Anderson. Oi, boa noite, doutora Iná, tudo bom? Oi, Anderson, a gente tem se falado, mas a gente não... Pois é. Vou até Abre ligar minha a câmera aí para a Iná Vou te até ligar minha conhecer, câmera Anderson. aqui. O Anderson é bom? ótimo, Beth, já vou logo te adiantando, tá? Eu já sei disso. Coloquei ela Uma num grupo, doutora. paciência. É uma pergunta mais relacionada aos marcadores, doutora. Que inclusive, né, professora Beth, dentro dos protocolos da pesquisa que a gente desenvolve, tem lá a dosagem da albumina, né, da microalbuminúria. Uhum. E aí eu queria saber, assim, e se a senhora souber responder, claro, é o seguinte: em algum ponto
do slide, né, da sua apresentação, a senhora mencionou que o aumento na excreção de albuminúria, ele aumenta o risco cardiovascular, independentemente aí da taxa de filtração Isso. glomerular dessas pessoas. E aí isso a gente fala dentro do cenário do hipertenso, né, do paciente com hipertensão arterial. Não. Não só do hipertenso. Não só, né? Então, isso que eu ia lhe Não só do perguntar. Quando que, hipertenso. por exemplo, um marcador, como a gente faz aqui a microalbuminúria, né, de amostra isolada, ela pode dizer para a gente que isso possivelmente possa ser uma variação fisiológica do indivíduo, do paciente, ou que já está indicando algo patológico sem que ele tenha outros fatores de risco associados, né, algum processo de inflamação nesse paciente. A gente continua estabelecendo 30 miligramas ou precisa avaliar outras coisas? Hoje o ponto de corte ainda é 30, tá? E, assim, se você for ler, vai dizer que o ponto de corte é 30 e, no mínimo, em 2 exames. É isso que está escrito. Mas, assim, tem estudos já mostrando que talvez 30 seja um pouco alto. Sim. E esse intervalo, porque, por exemplo, é o que a gente tem visto na prática aqui, doutora Beth, por exemplo, quando a gente vai entregar, né, o resultado dos exames, aí vai a microalbuminúria lá um pouco aumentada, alterada do valor referencial que o laboratório, por exemplo, coloca. E aí, conversando com alguns outros preceptores, inclusive alguns preceptores da clínica de nefro, eles dizem para a gente repetir orientar a repetição do exame na própria atenção, né, na própria unidade. E aí, esse tempo, esse intervalo, né, de um exame para o outro e a alteração consecutiva é de mais ou menos quanto? E se existe alguma orientação para que o paciente possa fazer, por exemplo, de dieta? Porque está valendo que dieta pode Não interferir na orientação de microalbuminúria. dieta, é uma orientação mais de exercício. Tá. Exercício, infecção. E que eu saiba, não tem orientação nenhuma de intervalo de tempo. Tá, então não importa se é um mês ou uma semana depois ou 2 dias depois. Não. É repetido. Tá. Ótimo. Uma coisa Era que isso. tem que ter cuidado quando você pede albuminúria é que o paciente não esteja com infecção urinária, Infecção e porque ela exercício. pode dar um falso negativo. Sim. Agora, os positivos, na prática clínica, o ideal é você repetir. Quando a gente faz em pesquisa, em estudo populacional, você não vai repetir, porque não há dinheiro para isso, né? Mas você encaminhar o doente lá para a atenção primária, mandando essa informação é importante. É um doente que, de qualquer forma, tem que ter um controle pressórico mais rígido, tem que olhar melhor essa questão metabólica dele. Tabagismo, se tiver, você tem que interromper tabagismo. Se for obeso, você vai ter que orientar a obesidade, entendeu? E aí, você tinha falado dessa questão do ponto de corte, Henderson. Os estudos nossos do ProHeart, da coorte de hipertenso resistente, a gente encontrou que acima de 17 miligramas por 24 horas, que o ponto de corte é 30, acima de 17, a gente dobrou, aumentou em 2,5 vezes a morte cardiovascular desses doentes. Nossa. 30 é muito. Já tem alguns estudos mostrando que 30 é muito. Mas ainda é o clássico. Agora, a gente fez vários cortes, né? O corte com 30 aumentou em 3 vezes. Então com 30 é importante. Mas com 17 aumentou em 2,5 vezes. Quer dizer, é melhor você ver antes, né? Anderson, só uma coisa que talvez tenha gerado alguma confusão, quando você falou intervalo de tempo. Quando a gente avalia a albuminúria, para o que a gente está falando, não faz diferença. Agora, quando você está falando de definição para diagnóstico de doença renal crônica, que também é um outro critério para diagnóstico de doença renal crônica, tá? Taxa de filtração glomerular normal, mas se tiver albuminúria, aí você tem que dar 3 meses. Sim. Mas é outra história. Sim, aí verdade. diagnóstico, né? Mais dúvidas, pessoal?
Bom, Iná, foi maravilhoso. Obrigada, Não podia Beth. deixar de ser. O João está dizendo que está satisfeito e amor. Vou Que bom, encerrar né? aqui a gravação. A Camila amanhã bota no nosso canal do YouTube. Alguns alunos do lado do Lapar que me pediram. E aí, fica gravado? Como eu sempre avisei, fica gravado no nosso canal do YouTube. Então, vou encerrando aqui a gravação. Gente, obrigada.